Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estou compartilhando a tela com vocês aqui para a gente passar, compartilhando o trabalho, né, que vocês fizeram, né? Eu tinha que responder até ontem, né? Então, a primeira questão, que era um trabalho sobre os Estados Unidos, né? A euforia, depressão e recuperação. A década de 20, então, entrou para a história como os vibrantes anos 20, né? Explique o significado dessa questão, né? Essa questão, ela estava na página 81 do livro, tá? Ali no número 2, anos vibrantes, né? A agricultura se mecanizou, as fábricas aumentaram a sua produção, muito se contribuiu para isso a linha de montagem, né? Houve avanço tecnológico, tudo isso marcou o início de um período conhecido como os vibrantes anos 20, né? Se difundiu pelo país a ideia de que a prosperidade estava ao alcance de todos. Então, ali está nesse capítulo aqui, né? Pegar as palavras-chave aqui, está o resumo nesses dois parágrafos da resposta uh, da questão 1, tá? Porque o cinema foi um instrumento, então, fundamental para a consolidação do poder capitalista dos Estados Unidos sobre as diversas regiões do planeta. O Hollywood, né, ele foi um chamado difusor da indústria cultural. Então, difundia por um produto, né? Produto que é até hoje que é um filme, né? Filme, tu vê um diretor de cinema falando, ele fala, foi muito interessante gravar esse produto, né? Esse produto nos trouxe muita alegria e tal, porque eles consideram, né, um produto cultural, né? Então, que é um instrumento que os Estados Unidos, na verdade, né, que os Estados Unidos da década de 20 enxerga, né, como um instrumento de difusão do sistema capitalista para os outros países. Por quê? A gente está falando de 1920 aqui. Em 1917 acontece a Revolução Russa, tá? Então, na Revolução Russa a gente tem o comunismo, né? Os trabalhadores no poder, né? E tomam o comando do Estado, tá? Então, os Estados Unidos têm que dar uma resposta, né? Após a Primeira Guerra Mundial, nesse período entre guerras, porque Stalin assume a União Soviética em 1923 e espalha partidos comunistas pelo mundo inteiro. Na Itália, por exemplo, né, que nós já vamos falar sobre ela, e Alemanha, Estados Unidos, né, então os países comunistas se espalham e os Estados Unidos ele tem que ter um instrumento de divulgação do que do contraveneno, né, que é o capitalismo. Então o cinema, né, ele é um importante instrumento de difusão, de tu mostrar como que as pessoas vivem nesse sistema, como que as pessoas trabalham nesse sistema, como que as pessoas consomem nesse sistema, tá? Então, por isso que ele é um importante difusor, né? E ele está essa resposta estava na página aqui 84, né? Cinema e imperialismo, né? Para muitos, o cinema oferecia uma válvula de escape da realidade, insípida para o mundo mágico do romance, onde a maldade era sempre punida e a virtude recompensada, onde as mulheres eram lindas e os homens vistosos e acrobáticos, onde a riqueza trazia felicidade
e a pobreza satisfação, de onde todas as histórias tinham um final feliz. Direta e indiretamente, o cinema exerceu uma influência incalculável. Lançava moda nas roupas e penteados, nos móveis e na decoração, deu origem a canções populares, ensinou novos modos de proceder, inculcou noções morais e criou heróis e heroínas populares. Sua influência disseminou-se pelo mundo e provou ser mais poderoso instrumento do imperialismo cultural social norte-americano. Então, esse é um trecho do livro, adaptado do livro do Alan Neves, Commager, tá? Que está aqui no livro, no nosso Breve História dos Estados Unidos, tá? Que está aqui no livro, no nosso livro didático. Tem até um cartaz do filme ali. A questão 3, então, né? Por que os Estados Unidos transformaram radicalmente sua política imigratória a partir dos anos 20? Quais foram os sinais de intolerância que explicitaram o apoio social às novas medidas? Bom, essa questão aqui a gente tratou bem, né, bem forte na aula passada, falando sobre tempos de intolerância na página 83. Né, a resposta estava ali, né? Falamos da Ku Klux Klan, né? Falamos do Al Capone, coloquei um filme para vocês assistir, né? Os Intocáveis. Então, tem toda a questão está aqui na página 83. Tá? Então, a 4. Explica o que foi a queda da Bolsa de Nova York e de que modo ela afetou a economia mundial. Tá? Então, essa questão também, ela está aqui na página 84 também, antes da questão 2, né? Na questão 4 está aqui, a queda da Bolsa de Nova York. A questão 5, de que modo a política de Roosevelt procurou combater, a partir de 1933, a crise econômica, que teve início com a queda da Bolsa de 29. Né? Então, essa questão 5, né, e a gente está falando sobre o New Deal. Né? Então, que a partir de 1933, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, o Roosevelt, né, do Partido Democrata, ele propôs o plano conhecido como New Deal, Novo Acordo, que articulou ações do governo com as da iniciativa privada e tinha entre seus objetivos elevar a renda dos trabalhadores e dar emprego, principalmente aos trabalhadores, né? Com algumas ações como desvalorização do dólar, empréstimos aos bancos, implantação de um sistema de seguridade social, criação de um vasto programa de obras públicas, a contratação de 3 milhões de jovens para o desenvolvimento de projetos ambientais, salário mínimo e direito de organização sindical, estímulo à produção agrícola. Tá, tá aqui, essa é a resposta. Tá? Então, essa questão 6 e 7, observe a imagem a seguir. Trata-se da propaganda de um aparelho de rádio elaborada nos anos 30 nos Estados Unidos. A partir da análise da imagem, bem como dos seus conhecimentos, responda ao que se pede. A propaganda realiza uma associação entre o prazer duradouro, bem-estar familiar e a utilização de um bem durável. Como ela realiza essa associação, né? Então, vocês tinham que observar a imagem e analisar e escrever com as palavras de vocês, né? Como que a propaganda realiza a associação de um prazer duradouro, né? De um prazer, como é que a pessoa sente prazer de estar na sala de estar sentado olhando para um rádio, né?
Essa é a, essa é o questionamento, né? Qual outro presente poderia trazer um prazer tão duradouro, né? Essa era a propaganda da década de 30, né? Falando do rádio. E aí, então, a gente pode transportar essa propaganda para 2020, né? E trocar o rádio, podia trocar o rádio pelo quê, né? A televisão, acho que até já passou, né? Talvez a época da televisão na sala, né? Mas ainda se usa muito, né? A televisão na sala é um prazer duradouro ainda, né? Também. Então, como é que a gente consegue, né? O que que o rádio traz? O que que a televisão traz para a gente que faz com que a gente fique parado na frente do rádio, né? Sentindo um prazer duradouro, né? Nesse sentido, tá? Com as palavras de vocês. É uma questão aberta, né? Então, observe a 7, observe a imagem a seguir, mesma da 6, né? Atualmente, as propagandas continuam realizando associações entre o consumo e o bem-estar. Pesquise uma propaganda contemporânea que faça essa associação e analise de que modo ela realiza tal procedimento. Você considera esse tipo de postura ajuda na criação de prática? Você considera que esse tipo de postura ajuda na criação de práticas de consumo consciente entre os indivíduos? Bom, aí tu lendo ali o box na página 82, consumismo versus consumo consciente, também dava, lendo aqui, tu já resolvia bem essa questão aqui, tá? Justifique sua resposta, né? Fazendo a ligação com uma propaganda qualquer que tu te lembrasse, né? Tá bom, gente? Tchau para vocês. Tudo de bom, tá? Qualquer coisa e vão me avisando, tá?